Um fato histórico para o parlamento brasileiro aconteceu ontem. A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o projeto que determina o fim dos 14º e 15º salários dos parlamentares, tanto os deputados federais quanto os senadores. A autora da proposta é a senadora licenciada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, atual ministra-chefe da Casa Civil. Os vencimentos mensais dos congressistas, sem contar aí os benefícios como plano de saúde, as passagens aéreas, a cota de gastos com o gabinete, que compõe a cesta da verba indenizatória, a verba de gabinete, compõe, além disso, o salário de R$ 26.723. Ao todo, a economia será de 30.100.000 reais para o parlamento brasileiro por ano, considerando-se que foi gasto pelas duas casas com esses benefícios em 2012. Deputado Gladson Cameli, fato histórico e que é um pontapé para moralizar, para dar mais um aspecto de ética ao parlamento brasileiro. Boa noite. Boa noite, Alan. Uma satisfação mais uma vez poder estar aqui com você nesse bate-papo. É um pontapé para que a população passe a olhar com um pouco mais de confiança para os parlamentares? Infelizmente, deputado, o senhor sabe disso, o senhor vive isso na pele. A classe política brasileira sofre de um grande descrédito da população por conta de algumas vantagens consideradas até abusivas pelo cidadão. Isso daqui é o começo de uma onda de moralização no Congresso brasileiro? Com toda certeza, e principalmente, né, Alan, que os congressistas são os mais que são... A população hoje reclama dos nossos trabalhos, né? São os congressistas que levam a maior... parcela de culpa. Parcela de culpa. E aonde é o poder, o parlamento, a Câmara dos Deputados, é o poder mais transparente dos demais poderes. Tá certo? Então, essa é uma forma que, tanto que a votação foi simbólica, isso porque todos os parlamentares concordaram. Teve um outro que disse, não, estão todos endividados. Um deputado federal, um senador de Minas Gerais, esqueci agora o nome dele. Como é que nós vamos sair do cheque especial? Eu digo, imagina um cidadão que ganha o salário mínimo, deputado. Imagina só. Razão. Isso aí é a prova que, como o Congresso é a casa do povo, nós automaticamente tomamos essa decisão em conjunto, onde o próprio presidente Henrique Alves, quando tomou posse, né, no dia 4 de fevereiro, na primeira reunião de líderes com os demais partidos da Câmara dos Deputados, o primeiro assunto foi esse em pauta. Tá certo? Então foi decidido que tinha que realmente acabar com o 14º e 15º dos salários. E eu defendia, sim, tá, dentro da bancada progressista, que esses recursos, 14º e 15º, poderiam ser doados, que o Congresso doasse, a Câmara dos Deputados doasse, por exemplo, uma instituição, Educandários, por exemplo, para outras... Para ações sociais. Ações sociais. Então, essa análise está sendo estudada, acredito que a mesa irá tomar uma decisão, mas o principal já foi cancelado e acabaram com o 14º e 15º, a qual eu, como deputado federal, isso é uma prova que o Congresso brasileiro, a Câmara dos Deputados, está dando sinais, né, que quer estar bem com a população brasileira. Outro tema importante, o senhor defendeu o voto aberto nos processos de perda de mandato de parlamentares em Brasília, em uma discussão sobre a PEC 196, essa PEC do ano passado, 2012, que aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Isso é um tema muito importante, porque o voto aberto, ele permite que o cidadão veja em quem o seu parlamentar votou, nos casos de perda de mandato de parlamentares. Por exemplo, essa onda contra o atual presidente do Senado, Renan Calheiros. Se chegar a esse limite, que haja votação aberta. Por que o senhor defende isso? Alan, nós fomos eleitos para defender os interesses da população brasileira no Congresso Nacional. Por que eu vou votar, fazer toda a votação que eu vou fazer na Câmara dos Deputados para defender a população do meu país, defender a população do Estado que representa? Por que vai ser secreto? A qual a população que me elegeu, me colocou como deputado federal, ele quer saber o que é que eu estou fazendo. Então, essa discussão, eu acredito que é o próximo passo da Câmara dos Deputados, é votar e acabar com o voto secreto. Nesses casos, porque tem casos importantes que eu acho que o voto tem que ser secreto. Por exemplo, uma votação de um veto presidencial, de uma coisa que requer que os deputados usem sua consciência e não sofram pressões, por exemplo,
do Executivo, Certo. aí eu vejo que o voto tem que ser secreto. Agora, quando a pressão é da opinião pública, aí o voto tem que ser aberto. Concordo. O senhor concorda, deputado? Concordo. É tanto que, na minha concepção, na minha análise, e tanto isso já o próprio presidente da casa já comenta-se, e eu conversando com o nosso conterrâneo aqui do estado do Acre, o deputado Márcio Bittar, como primeiro secretário da instituição, já se tem esse debate para que o quanto antes acabe com o voto secreto mediante a vontade popular. O que é certo, por exemplo, na questão do mensalão, como é que nós temos que ter uma votação secreta quando a opinião pública já está formada? Exatamente. Quando as pessoas estão de olho no Congresso, quando é uma votação nesse sentido de cassação de parlamentar, onde o cidadão quer saber o voto do deputado, eu sou favorável ao voto aberto. Agora, para falar em voto aberto e nessas questões que envolvem o parlamento... Alan, eu queria só acrescentar aqui um detalhe. Nós temos que tomar cuidado quando se fala do voto. Teve algumas situações que quando o painel abre um voto nominal, você vai lá colocar o seu polegar e faz a sua votação. Já aconteceu de casos de o presidente encerrar a votação e o parlamentar não votar. Mas aí ele tem um direito de ir no microfone e registrar o voto dele. Aí automaticamente o voto dele já é aberto. Aí quando você puxa na hora da votação que você não consta a presença do deputado, naquele momento é porque o voto foi também verbalmente, né? Foi no microfone e o parlamentar votou. E aí só vai estar disponível no site da Câmara, como o deputado votou, após um prazo de quando termina a sessão para o outro dia à noite, que eles colocam disponível. Então por isso eu queria esclarecer bem esse claro ponto isso. que é importante. Deputado, e sobre essa onda de especulações de uma migração de parlamentares e até de prefeitos do interior, de partidos de oposição, inclusive do PP, para a Frente Popular? O senhor está sabendo disso? Olha, estão falando aí, por exemplo, da deputada Maria Antônia, que é do seu partido, e que, segundo os próprios deputados, quando usa até as raras vezes que usa o microfone na Assembleia, é para defender o governo. Enfim, por que está acontecendo isso? A oposição está se esfacelando, é isso mesmo? Pelo contrário, a oposição está muito unida. E a oposição, e tem se comprovado isso nas últimas eleições que nós disputamos eleições contra o atual governo, contra a atual política, contra o atual grupo político que está no poder há 20 anos. O que está acontecendo é o seguinte: o eleitorado permanece da oposição. O problema é que a situação está querendo enfraquecer a oposição, levando alguns dos seus líderes, prefeitos. Aí eu te pergunto, vai depender dos partidos de oposição tomar providências referentes a essas situações, porque o eleitor está nos cobrando isso. E o eleitor que é da oposição, ele continua sendo da oposição. E que providências os partidos de oposição estão tomando? Por exemplo, a deputada Marileide Serafim, que eu vou entrevistar hoje, vou tocar nesse assunto com ela, o deputado Chico Viga, ambos do PSD, geralmente eles votam com a base do governo, têm se posicionado desta maneira, enfim. Citei aqui a deputada Maria Antônia, enfim. Fala-se de outros prefeitos do interior. Os partidos de oposição já estão fazendo, digamos, esse contra-ataque a essas investidas? Primeiro, ainda não, porque nós não fomos comunicados. Quando conversamos com os prefeitos, eles negam que estariam migrando para a Frente Popular, e ainda justificam ainda mais. Como é que eu vou, se o meu eleitor votou porque eu sou de oposição? Né? Então, eu não acredito que eles têm negado, mas com toda certeza, os que forem, e a justiça está aí para isso. Os partidos irão fazer o seu papel, o seu dever de casa, que é cobrar um posicionamento do próprio Tribunal Regional Eleitoral, e com isso as medidas serão tomadas. Ou seja, perda do mandato. Perda do mandato. No caso do PP, o PP vai ser muito duro com relação a isso? O PP, os que foram eleitos na oposição, o PP irá tomar todas as medidas cabíveis para isso. Porque o vereador que foi eleito nas eleições de 2012 pelo Partido Progressista, tá certo? Com toda certeza, nós iremos tomar medida, porque o eleitorado que votou nas eleições de 2012, em qualquer membro do PP, votou pela oposição. Então, o Partido Progressista é um partido de oposição e nós iremos, eu como dirigente partidário, nós iremos tomar as medidas cabíveis para isso. Deputado, hoje aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa com os membros da CPI do tráfico de pessoas do Congresso Nacional, tráfico internacional de pessoas, uma comissão de 10 parlamentares desta CPI estiveram hoje à tarde na Assembleia, durante a manhã e a tarde inteira, debatendo, fazendo oitivas de pessoas. O senhor também participou, o senhor também estava lá. Isso. O que o senhor achou dessa CPI e qual é, no seu entendimento, o objetivo dela?
Primeiro, a CPI tem um propósito, que é investigar. Não é vir acusar e sem ter provas suficientes. É investigar, entregar as provas para Polícia Federal, Ministérios Públicos Estaduais e Federais. E que a própria Justiça faça o dever de casa. Tá certo? Então, a CPI vai ouvir as pessoas, os lados, porque nós não viemos aqui acusar e fazer palanque político. Tanto que a iniciativa da vinda da CPI aqui no estado do Acre foi um requerimento da deputada Antônia Lúcia, aonde a comissão veio para investigar e ouvir a todos que estão sendo acusados. Futuro político de Gladys Cameli, o senhor já decidiu? O senhor vai para o Senado ou o senhor vai para o governo em 2014? Alan, nós temos debatidos, nós estamos fazendo todo um estudo socioeconômico, que eu tenho defendido isso através da fundação do meu partido, aonde nós vamos ouvir todas as regiões do nosso estado, vamos nos prepararmos para que possamos chegar em 2014 com um único nome candidato ao governo do nosso estado, que hoje já temos 2 pré-candidatos, que é o senador Sérgio Petecão e o deputado Márcio Bittar, um único nome para a disputa da vaga do Senado, enfim. E tenho dito e quero reafirmar aqui para você que está nos assistindo, o candidato da oposição, tanto para o governo quanto para o Senado, será o melhor nome que a oposição tenha para colocar na disputa. E então o meu o senhor defende também o candidato para o governo da oposição, candidato único? Candidato único. E o meu nome está à disposição de todos os partidos de oposição. Tá? Se for o melhor nome, eu disputarei tanto uma vaga para o Senado, não tenho problema nenhum para isso, como também disputarei uma vaga para o governo do Estado. Até que seja provado que seja o melhor nome. Nada de imposição, nada de candidatura avulsa, nada. Eu defendo, sim, a união das oposições. Irei trabalhar o último minuto para que isso aconteça. Porque temos que nos prepararmos, como estamos nos preparando, para montar um discurso. Por que queremos governar o Acre? Exatamente. Gente, nosso tempo está aqui estourado. Eu conversei com o deputado federal Gladson Cameli, do Partido Progressista. Deputado, muito obrigado pela sua vinda, viu? Ô, Alan, eu que te agradeço. Queria aproveitar mais uma oportunidade. Pedir a você, me ajude a cada vez mais fazer um mandato participativo com você, na minha fanpage, deputado Gladson Cameli, pelo Facebook, deputado Gladson Cameli, para que nós possamos cada vez mais atender os anseios da população acreana. Mais uma vez, obrigado, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.